Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Quando pensamos em pastores, quais as características que achamos que eles devem ter? Como temos tratado os nossos pastores? Como temos tratado o pastor? Será que a forma como tratamos os pastores motivam outras pessoas a procurarem o ministério pastoral? Será que a maneira como eu pastoreio motiva também outros a desejarem ser pastores? Sejamos sinceros, para aqueles que têm filhos, será que nós desejamos que os nossos filhos sejam pastores? Se sim, qual a razão? Caso não desejemos que os nossos filhos sejam pastores, qual o motivo? Hoje é o dia em que se celebra em muitas igrejas o Dia do Pastor, mas nesta igreja nós não celebramos. Nós hoje vamos falar sobre pastores porque era precisamente o texto que vinha a seguir. Tito 1, 5 até 9. Vamos então abrir as nossas Bíblias. Tito, capítulo 1, versículo 5 até ao versículo 9. Carta de Paulo, escrita a Tito, capítulo 1, versículo 5 até ao versículo 9. Então hoje iremos ver como uma igreja deve procurar ter pastores com maturidade. Apesar desta igreja ter um pastor, sempre foi o meu desejo, desde o início, que tivéssemos mais pastores, sejam eles em tempo parcial, tempo integral ou bivocacionados. E mais, que sejam biblicamente qualificados. Iremos reparar hoje que todas as qualificações para um homem ser pastor são praticamente as mesmas características que um homem de Deus deve ter, embora o pastor deva ser uma referência. Vamos ler então o versículo 5. Por esta causa deixei-te em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então Paulo escreve esta carta a Tito para encorajar a colocar a igreja em Creta em ordem, visto que esta igreja enfrentava dois grandes problemas: falsos profetas, em segundo lugar, condutas imorais dos seus membros. Nesse sentido, Paulo desafia Tito a exercer uma liderança espiritual na igreja que pudesse resolver os problemas existentes para assim a igreja viver em missão, fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus no poder do Espírito Santo. Uma igreja que cuida das pessoas precisa de ter uma boa estrutura e uma estrutura que seja bíblica, independentemente dos modelos empresariais possam sugerir. Além disso, sempre que vemos na Bíblia as palavras presbítero, pastor, ancião ou bispo, são na sua essência iguais e não há qualquer tipo de hierarquia entre estes nomes. E sempre que vemos na Bíblia a palavra presbítero, ela vem sempre no plural, isto é, o conceito de haver apenas um pastor numa igreja é biblicamente estranho. Então, as igrejas, qualquer igreja, por menor que ela fosse, tinham sempre, no mínimo, 2 pastores. Tal como vimos, precisamos então orar por pastores. E nós precisamos de orar por pastores pelo nosso, ou para o nosso país. As estatísticas dizem que só há 2 pastores portugueses com menos de 40 anos. E nós precisamos então de formar pastores. Os nossos pastores também portugueses, que mais de metade deles têm 60 anos. Nós estamos numa crise de vocacionados e nós precisamos então de juntos formar pastores. Precisamos então de orar por pastores também para a nossa igreja, para que me possam ajudar no ministério pastoral, o qual muitas vezes é solitário. Creio que há enormes vantagens espirituais quando uma igreja é liderada por um presbitério, 2 ou mais pastores.
tanto para a proteção da própria igreja, para que o pastor não se ache o senhor da igreja, como também dos próprios pastores. Algumas das razões para esta pluralidade estão descritas nos versículos a seguir, para termos então pastores com maturidade, quer a nível espiritual, quer a nível social, quer a nível doutrinário. Então, pastores com maturidade é o que nós desejamos. Estes aspectos são idênticos aos que Paulo escreveu a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, o que por si só mostra que é algo que se aplica a todas as igrejas em todos os tempos. Então, em primeiro lugar, nós devemos desejar ter pastores com maturidade espiritual. E o que é um pastor com maturidade espiritual? Versículo 16. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, isto é, imprudentes, nem são insubordinados, nem são rebeldes. Então, Paulo fala das qualificações para alguém ser pastor e começa por dizer que um pastor deve ser irrepreensível. Começa logo com uma palavra assustadora. Parece logo afastar todas as pessoas do ministério pastoral. Então, o que significa a palavra irrepreensível? A palavra no original indica sem culpa, não passível de acusação. Isto é, o pastor pode andar na rua e na igreja de cabeça levantada porque ninguém tem nada que falar dele que seja motivo de escândalo. Ou seja, podemos andar na rua à vontade, podemos estar na igreja, que a minha vida, apesar de imperfeita, ela não é escândalo para ninguém. É por isso que muitas vezes eu me preocupo com a minha imagem, porque nós, pastores, devemos ter a cabeça levantada, porque não temos nada que nos envergonhar. As pessoas, inclusive da igreja, podem dizer: o meu pastor é a tal pessoa, o meu pastor é o Jonatas, porque não se vão sentir envergonhadas, nem no meio evangélico, nem no mundo. Então a palavra irrepreensível é precisamente isto. O meu pastor é o X e eu não vou ter vergonha nenhuma, porque eu sei que a vida dele não é um motivo de escândalo. Então, ser irrepreensível não significa ser perfeito. Até porque basta estar um pouco comigo para perceber que eu não sou perfeito. Significa sim que quando eu falhar, as pessoas precisam ver o meu arrependimento e não os meus remorsos por ter sido apanhado a pecar ou errar. Então, os pastores, não sendo perfeitos, eles precisam demonstrar o seu arrependimento e não os seus remorsos. Alguém que não seja irrepreensível ou que deixou de ser irrepreensível no ministério precisa saber que já não tem condições para ser pastor. Em segundo lugar, diz o texto, que seja marido de uma só mulher. Então, um homem que deseja ser pastor deve ser marido de uma só mulher. Naquela altura havia muitos problemas com a poligamia e era necessário mostrar que um pastor deve ser casado apenas com uma mulher. No entanto, isso não obriga automaticamente que o pastor tenha que ser casado. Também não proíbe que o pastor volte a casar caso fique viúvo, Romanos 7, 1 e 2, ou que tenha cometido divórcio, um divórcio que tenha sido permitido pela Bíblia. Então, segundo estas qualificações, um pastor que cai em pecado contra a sua mulher, por exemplo, na área sexual, ou que se divorcie de forma ilegítima, se ele se arrepender, ele será perdoado por Deus, mas não pode continuar a ser pastor, porque deixou de ser pastor de uma só mulher. Então, este é um assunto sério, a área da sexualidade, onde muitos se perdem. Em terceiro lugar, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem acusados de insubordinação. Este é um assunto que para muitos pode não ser duro, mas eu estou aqui a expor-me. Ele é duro por ter sido filho de pastor, e sei bem, e hoje temos mais pessoas que me conhecem desde pequeno, como eu era e quão insubordinado eu era. Mas também por ser pai de 4 filhos.
como eu sou chamado a pregar todo o conselho de Deus, eu não posso fugir destes versículos. Era muito mais fácil para mim passar do versículo 4 para o versículo 12 e esquecer este assunto dos pastores. Mas não posso fazer isso. O meu compromisso é pregar todo o conselho de Deus e por isso nós pregamos livro a livro muitas vezes aqui na igreja. Não fugimos de assuntos sensíveis. Então Paulo, ao referir-se desta maneira, não está de forma alguma a dizer que os pastores têm de ter filhos. Nem está a referir-se que eles devem ser salvos. Porque nestes dois aspectos, quem tem a última palavra é Deus. Se os pastores têm filhos ou se os filhos de pastores são salvos. Percebemos sim que os pastores devem cuidar dos seus filhos de tal maneira que eles não possam ser acusados de rebeldia ou de falta de respeito por falha do pai. Por exemplo, o pastor John Piper tem 5 filhos. Quando o filho dele, acho que é o mais velho, atingiu os 18 anos de idade, ele quis sair da igreja, o filho. E o pastor John Piper levou o assunto à igreja, levando até inclusive uma carta, colocando o seu lugar à disposição, para que a igreja pudesse analisar se ele teve responsabilidade alguma nisso. E a igreja, analisando, o presbitério analisando, percebeu que eles fizeram e deram o seu melhor. O filho rebelou-se. Ainda hoje tem 50 e tal anos, creio eu, ainda faz TikToks contra o pai, contra a mensagem que o pai prega. Então, ouvi-lo em França dizer que é usado por Deus para a salvação de muita gente e um dos seus filhos não é salvo, essa é a dor que o persegue. Olhando também para 1 de Samuel, capítulo 2 e capítulo 3, vemos a história do profeta Eli. Ele cuidava espiritualmente da vida do povo de Israel, mas ele não cuidou, nem corrigiu os seus filhos espiritualmente. Simplesmente ele não se importou com eles. Se nós, pastores, precisamos cuidar então dos nossos filhos, a igreja também deve ajudar o pastor a ter tempo para a sua família e deve dar-lhe condições para que isso aconteça. Além disso, as igrejas devem motivar e encorajar os pastores a tirarem férias e devem motivar e encorajar o pastor a cuidar da sua esposa. Cara Croft, esposa de um pastor, Brian Croft, que ele neste momento é pastor de pastores, ela disse o seguinte: dificilmente ouvirei, se é que já ouvi, um membro da igreja agradecer-me por cuidar da minha família para que o meu marido esteja livre e disponível para ministrar a outras pessoas. Reparem o que diz esta esposa de pastor. Dificilmente ouvi, se é que eu ouvi, um membro da igreja a agradecer por cuidar da minha família para que o meu marido tivesse tempo para cuidar da vida dos outros. Então precisamos de cuidar das famílias dos pastores. Ao lermos este texto, percebemos então que quando uma igreja procura um pastor, deve conhecer a sua família e não olhar apenas para as suas capacidades de pregar ou administrar. Eu lido e trabalho com algumas igrejas no processo de sucessão e muitas vezes o que as igrejas querem é Jonatas, o pastor tal pode vir cá pregar para nós conhecermos? E através de uma pregação, as igrejas decidem se convidam ou não. Mas não querem saber sobre a sua família. Não querem saber o que ele pensa, o que ele acredita. Prega bem? Ok, vamos convidá-lo. E não é assim que se faz. É conhecendo a sua família. Então a forma como é pastor dentro da sua casa irá determinar se está qualificado para ser pastor na igreja. 1 Timóteo 3,5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Daí que, desde há quase 11 anos, falo nesta igreja sobre família pastoral, porque toda a família está, de certa forma, envolvida e a igreja tem responsabilidade de cuidar de toda a família. E creio que até agora isto aconteceu. A igreja a cuidar da família e a família a cuidar da igreja. Seguidamente iremos ver 5 áreas de grande tentação para o pastor e que a igreja, antes de convidar alguém para ser seu pastor ou ter mais pastores, deve pensar seriamente isso.
Além disso, também deve cuidar para que o seu pastor não caia nestas 5 áreas de grande tentação. Vamos ver o versículo 7. Porque é indispensável que o bispo, cá está, pastor ou presbítero, seja o que for, seja irrepreensível como dispenseiro, como responsável de Deus. Não seja arrogante, não seja irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, Paulo volta a repetir que o pastor deve ser irrepreensível, para dar uma ênfase maior a esta palavra, porque eles são mordomos responsáveis pela igreja. E em que áreas é que o pastor é fortemente tentado? Em primeiro lugar, vemos aqui no texto, orgulho. Paulo diz que os pastores não devem ser arrogantes, isto é, teimosos, orgulhosos, pensar que são melhores que os outros. Que sinais de arrogância pode ter um pastor? Faz as coisas para satisfazer o seu ego. O seu eu tem de estar no centro da vida da igreja. A sua opinião é a final e não considera minimamente a opinião das outras pessoas. Fala como se estivesse num patamar superior para com algumas pessoas e com outras ele já não fala olhos nos olhos porque se afasta. É sem dúvida uma tentação, porque muitas vezes, devido aos estudos que nós tivemos de ter, por exemplo, achamos que somos melhores que os membros da igreja, ou que somos até melhores do que outros pastores em termos teológicos. E não é de todo verdade. Porque alguém com estudos, e os estudos não quer dizer muito, pode não ter maturidade. E quando tiver maturidade, vai considerar os outros superiores a si mesmo. Sim, porque a ordem de nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos, Filipenses 2:3, é também aplicada aos pastores. Os pastores não se podem considerar superiores, mas devem considerar, sim, o rebanho superior a si mesmo. Então é bom ser pastor na graça, porque aqui a arrogância nunca foi e nunca será bem vista, seja em que área for. E, por favor, nunca me deixem pensar que alguma coisa boa que acontece nesta igreja é fruto do meu trabalho. É sempre a graça de Deus em nós e através de nós. Eu sou um mero instrumento nas mãos de Deus. Segundo lugar, temperamento. O pastor não deve ser irascível. Isto é, aquelas caras que eu às vezes coloco na internet, cara de zangado, não dado à raiva. O pastor deve ser conhecido pela sua tranquilidade. Alguém que vive longe das contendas. As pessoas não devem ter medo de falar com ele, por não saberem como ele estará nesse dia. Hoje não deve ser um bom dia para falar com o Jonatas, ou não sei se vou falar com o Jonatas porque eu não sei como é que ele vai estar. Normalmente assim é esse meu dia, ou domingo à noite, mas eu faço um esforço para falar quando as pessoas quiserem, ou se desejarem falar comigo no domingo. Mas as pessoas não devem ter medo de falar, não sei como é que vai estar o Jonatas. Não. Nem receiam de lhe dar uma visão diferente devido ao seu temperamento. Ao falar com um pastor arrogante, ele dizia, a mim, na igreja, ninguém me dá uma visão diferente daquela que eu tenho. As pessoas respeitam a minha opinião. Eu disse, não respeitam. Têm medo de ti. Porque é impossível alguém concordar com alguém em todo o tempo. E se tu fores uma pessoa arrogante, as pessoas não vão mostrar o outro lado, não vão mostrar a sua ideia, porque nem sequer admites que possa haver outra opinião. Então conhecemos o coração de qualquer pessoa quando os seus calos são apertados e ao mesmo tempo percebemos se é o Espírito Santo a atuar na sua vida ou é a sua carne. Então o pastor deve ter domínio próprio, porque é um fruto do Espírito, segundo Gálatas 5:23. E por incrível que pareça, também é aplicado aos pastores. Terceiro lugar, bebida. O mandamento é claro, não dado ao vinho. O que é que isto significa?
que é que significa para alguém que foi pastor em Tondela e onde as pessoas fazem o seu próprio vinho e que, não bebendo o vinho das pessoas, é quase considerado ofensivo? O que é que significa estas palavras? Então, estas palavras indicam que o pastor não beba vinho a tal ponto que fique embriagado. Os meus irmãos podem achar que isto não há qualquer problema para os pastores, mas não é verdade. É uma tentação enorme para os pastores, como para qualquer outra pessoa. E já vamos ver que, na verdade, estas qualificações todos nós devemos ter. Mas é uma tentação, os pastores, como qualquer outra pessoa, refugiarem-se no álcool ou em qualquer outro vício quando estão frustrados, ansiosos, sozinhos ou quando lidam com problemas tóxicos. A garrafa do álcool está ali perto. É muito fácil, porque nós não temos ninguém e estamos sozinhos. E de repente um pastor passa a ficar viciado no álcool. Então, o pastor não deve ser dado a vinho. Não deve ter um cariz de embriagado. Como Paulo escreve a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Está a falar para as pessoas, está a falar para os pastores. Como dizia o pastor Abel Pego, pecado não é beber vinho, pecado é beber mau vinho. Isso é que é pecado. Então, por isso, o pastor pode beber vinho, mas deve beber moderadamente. Não deve ser escândalo para ninguém. Quarto lugar, olhando para o texto, poder. Paulo diz que os pastores não devem ser violentos. A ideia no original é cruéis. A palavra inglesa usada para este texto é bully. Amantes do poder. Então os pastores não devem ser violentos ou cruéis com as pessoas, sejam aquelas que o afrontam ou aquelas que são mais humildes. Não devem fazer as coisas pelo poder ou fama que isso possa trazer, mas simplesmente porque querem ser uma bênção na vida das pessoas. De ontem estava a regressar do Porto e liguei ao pastor Sabino, presidente da nossa convenção, e quando nós dois estamos cansados numa viagem e precisamos nos distrair um bocadinho, ligamos um ao outro e ficamos a deitar a conversa fora para ninguém adormecer. E ele estava a fazer a viagem de Chança até Lisboa, e eu Porto para Lisboa, e estávamos ao telefone. E eu perguntei-lhe então como foi em Chança. E ele disse, sim, é um grupo pequeno, estavam cerca de 10 pessoas no máximo. Eu assim, olha, continuo-te a admirar, porque presidente da convenção, faz uma viagem de 2h30 para estares com 10, 12 pessoas. E ele disse, mas essa é a missão. Nós não vamos pelo número de pessoas, nós vamos para ser bênção. Então, nós não fazemos, pastores, não devemos fazer as coisas pelo poder ou pela fama que isso possa trazer, mas pelo desejo de vermos as pessoas a crescer espiritualmente. Muitas vezes a violência vê-se nas palavras das pessoas quando a inveja ataca. Às vezes pode haver pessoas a atacar outras, a tratarem-nas mal, mas quando nós vamos analisar é porque há inveja, porque há ciúme, porque as pessoas têm o que elas desejavam ter e que acham que mereciam. E nós, pastores, como qualquer outra pessoa, devemos saber que isso não é aceitável. Não é igual à atitude de Jesus. Eu não posso ver a igreja do pastor Tiago Cavaco a crescer e abrir uma nova igreja e de repente dizer assim, este fulano deve estar a enganar as pessoas, deve estar a adulterar a palavra, porque é impossível uma igreja crescer assim, de repente abriu uma igreja em uma margem sul e agora abre uma igreja em Algés, alguma coisa que está mal, o pastor Tiago é este. Não. Pelo contrário, o Senhor continua a abençoar o meu colega. Tiago, ainda ontem estivemos a falar também. Tiago, como é que estão as coisas? Como é que estão? Etc, etc. E crescermos juntos, porque a inveja não pode dominar as nossas vidas. E sim, há muita inveja quando não somos agradecidos pelo que somos em Jesus e pelo que temos. Até porque nós temos sempre muito mais do que aquilo que nós merecemos. Em quinto lugar, o dinheiro. Quando Paulo diz que nem cobiçoso de torpe ganância, ele exprime aqui que o pastor não deve ser vergonhosamente ganancioso.
procurar as coisas pelo ganho material. O que significa? Antes de vermos o que significa, devemos lembrar que os pastores devem trabalhar afincadamente. E aqueles que trabalham devem ser honrados duplamente, como acontece nesta igreja. 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os pastores que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então o que Paulo está aqui a dizer é que os pastores não devem ser movidos pelo dinheiro. Nem para a igreja, quando pensam em mudar de igreja, nem aceitar convites para pregar ou dar formação pelo dinheiro que possam receber. Além disso, creio que Paulo está a dizer também que os pastores não se devem aproximar das pessoas por aquilo que elas têm, mas devem-se aproximar das pessoas por aquilo que elas são. É muito triste quando as pessoas sentem que o pastor faz distinção de pessoas por alguém ter uma situação económica melhor ou então por ser dizimista. O pastor precisa ser irrepreensível nesta área ao ser honrado pela igreja, ao ele honrar o dinheiro que recebe e honrar todas as pessoas. Então vimos até agora alguém que deseja ser pastor deve ter maturidade espiritual através de coisas que não deve ser. Seguidamente vamos entender o que significa maturidade social através de coisas que ele deve ser. Vamos ver versículo 8. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. O primeiro aspecto que vemos aqui é que o pastor deve ser hospitaleiro. A sua casa, daí que é necessário falar em família pastoral, porque todos estão envolvidos, deve estar pronta para receber pessoas feridas e que precisam de ajuda. A família deve fazer isso sem reclamar, com respeito por todas as pessoas e receber as pessoas com generosidade. Os meus filhos, por exemplo, já sabem que por vezes precisam de ir para o quarto e que não podem fazer perguntas. Nem sequer às vezes, quem é que veio cá a casa? Às vezes nem sequer isso eles têm direito a saber. Há toda uma dinâmica na hospitalidade. E a Igreja da Graça honra a nossa família para nós recebermos pessoas feridas em nossa casa. Já aconteceu nós dizemos que ia lá uma família à casa e os meus filhos metem-se em modo filho de pastor, vão logo para o quarto e não, desta vez vocês podem ficar aqui connosco em casa, porque eles já sabem a dinâmica de uma casa pastoral. Agora, se um pastor não abre a sua casa para alguém com problemas, não tem maturidade para o ministério. O segundo aspecto é que ele é amigo do bom. O pastor deve amar aquilo que é bom, aquilo que é saudável e, acima de tudo, realizar o que é bom. Por isso, a imagem de qualquer pastor deve ser a bondade, lidando mesmo com aspectos difíceis. E às vezes é difícil, quando nos afetam, quando a nossa família é afetada. Isso é o que mais me custa. Eu aguento com críticas, mas quando magoam os meus pais ou magoam a minha esposa e os meus filhos, tem que ser amigo do bem. Mas custa-me. É uma luta. É uma luta muito grande quando estou no Brasil e vejo como a minha família é afetada. É uma luta. É uma dor muito grande. Mas tem que ser amigo do bem. E isto servirá de exemplo para a congregação. Tito 2,7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Então, no caso de haver alguma situação que possa deixar dúvidas, a congregação deve pensar sobre o seu pastor, porque o caráter dele é reconhecido. Alguma coisa estranha se passou, porque o pastor é amigo e amigo do bem. Isto é, se as pessoas da igreja ouvirem alguma coisa estranha sobre o seu pastor, devem pensar: o meu pastor é amigo do bem. Alguma coisa aqui se passou. Eu preciso falar com ele, olhos nos olhos, para ver o que é que realmente se passou. E acontece, nós damos o benefício da dúvida quando as pessoas são amantes do bem. Mas também damos o benefício da dúvida quando nós somos amantes do bem. Porque quem não é amante do bem não dá o benefício da dúvida, porque a mínima dúvida atira logo a matar, nem sequer está preocupado. Então, um coração mal intencionado, por melhor que seja a outra pessoa, não dá o benefício da dúvida. Em terceiro lugar, vemos aqui sóbrio. Isto é, sensato,
sensível, habilidade de fazer as coisas com ética. Então o pastor precisa ter sensibilidade para a dor do outro, a alegria de poder celebrar as alegrias dos irmãos, ter ética na sua vida e a máxima transparência para que não cause vergonha a ninguém. Então a direção da igreja sabe muitas coisas, não digo tudo, mas sabe todas as áreas da minha vida, sejam elas financeiras, do casamento, seja o que for, sabe, porque se alguém disser alguma coisa, a direção da igreja sabe o que acontece nessa mesma área. Então nós precisamos ter sensibilidade e transparência. Quando estive agora no Brasil, conheci entre várias pessoas uma pessoa extraordinária, que foi consagrada há pouco tempo como pastor. Ele em breve irá assumir o papel de pastor principal dessa igreja. E ele estava muito preocupado se iria conseguir dar conta do recado, se iria conseguir ser pastor. Ele tem um coração de ouro. Uma pessoa maravilhosa. E quando eu estava quase a vir embora, disse-lhe que estava descansado. Porque quando uma pessoa tem um coração sensibilizado pelas pessoas, quando deseja ser usada por Deus, apesar das suas incapacidades, sim, uma pessoa que sente que é incapaz, vai buscar muito mais a Deus, tem tudo para ser um pastor segundo o coração de Deus. Então eu descansei e eu disse-lhe, olha, Flávio, descansa, tu tens um bom coração. Inclusive, o pastor que lá estava vai para outra igreja, e eu disse nessa igreja, eu estou a conhecer o pastor Flávio, e tem um ótimo coração, dá-me vontade de pegar nele e levar para Portugal. E virou-se uma irmã e disse, já chega, porque já tinham levado 2 pastores há pouco tempo daquela igreja. Em quarto lugar, Paulo diz aqui que o pastor deve ser justo. Isto é, os seus relacionamentos devem ser corretos. Não há nada no ar que seja suspeito e não faz coisas com segundas intenções. Quando alguém fala com ele, sabe que luta para ser justo em todos os momentos. Logo, um pastor tem um cariz social. O pastor deve ser bom nos relacionamentos. O pastor, em quinto lugar, deve ser piedoso, dedicado ao serviço de Deus, consagrado. Quando vemos um pastor consagrado, nós sentimos isso. Podemos até discordar dele, mas entendemos que ele procura viver de forma fiel e piedosa perante Deus. A sua vida inspira-nos a buscar mais a Jesus. E por último, a nível social, deve ser reconhecido por ter domínio de si. Isto é, autocontrole. Um bocado aquilo que nós já vimos. Conhecido por ser uma pessoa equilibrada, que não se descontrola perante as ameaças. Quando surgem problemas, sejam eles quais forem, pessoais, ministeriais, ou às vezes até clubísticas, não é? Quando o meu Benfica perde, eu tenho que manter-me calmo, tenho que manter o autocontrole. Não é? Mas quando perde muito, como está a acontecer, já é mais fácil, já nos habituamos. Não é? Então os pastores devem ser conhecidos por serem pessoas que conseguem dominar o seu eu. Por vezes há momentos em que eu fico calado e não digo nada perante uma situação difícil. As pessoas acham, ele deve estar com medo de alguém. No entanto, a pessoa de quem eu mais tenho medo não é do outro, é do meu eu. E o meu silêncio em determinados momentos é precisamente a maneira de manter o meu autocontrole para que não saia a asneira. Calou-se, está com medo. Não, calou-se para se controlar. Por isso o pastor deve ter maturidade. Mas também deve ter, por último lugar, maturidade doutrinária. Versículo 9. Apegado, dedicado à palavra, fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder, capacidade, tanto para exortar, que significa consolar, encorajar, pelo saudável ensino, como para convencer ou repreender os que fazem oposição. Então Paulo diz que os pastores devem ser dedicados à palavra de Deus e à sua doutrina. Isto significa que os pastores devem estudar a palavra para a sua vida. É uma tentação muito grande eu passar o meu tempo a estudar a palavra para dar aos irmãos. E eu esqueço-me de mim. Eu preciso de estar com a palavra, com o Deus da palavra, para a minha vida pessoal. Houve tempos no meu ministério em que não preparava a pregação. Arranjava 1 ou 2 frases de efeito. Tentava encontrar o texto onde é que eu podia aplicar aquelas frases. Cheguei a ir mesmo para o púlpito sem nada preparado. Olho para trás com tristeza. Não com vergonha porque fui perdoado, mas porque desperdicei muito tempo com banalidades, ainda que Deus possa ter usado
algumas coisas do que disse. Assumi o compromisso com esta igreja de ser sério no estudo da palavra e na doutrina. Espero que sintam isso. Todos os membros sabem no que acredito e no que é ensinado. Desejo também que em nenhum momento alguém se ache superior a outra pessoa por pensar diferente. Por isso, igreja, agradeço-vos de coração por me darem tempo para preparar as mensagens. Desejo mesmo que isso aconteça. Eu sei nesta igreja, e costumo dizer a quem vem de fora a esta igreja, atenção, a Igreja da Graça não aceita banalidades. E as pessoas ficam com medo. Eu disse, é bom que tenham medo, porque o púlpito é um lugar de responsabilidade. A Igreja da Graça é uma igreja exigente. Não podem vir para cá sem sermões preparados nos 5 minutos anteriores. Precisamos ser sérios. Então, obrigado porque me dão tempo. E investem também na minha formação. Porque nós não podemos estar sempre a dar e não receber também. Mais dia, menos dia, isso será insustentável espiritualmente. Então eu vou-me formar para a minha vida espiritual. Fui a uma formação para isso. Mas também porque tenho muito ainda a aprender. E o caminho ainda é longo. Então os pastores devem estudar para terem a capacidade, para quê? Para exortar, consolar, encorajar as pessoas pelo ensino saudável, bem como para corrigir aqueles que fazem oposição às verdades bíblicas. E deixem-me dizer aqui um ponto importante. Eu não vou fazer guerra com coisas menores. Só farei guerra com coisas que realmente são essenciais à fé. O pastor precisa, por isso, viver a verdade bíblica. 2 Timóteo 3,15. Procura-te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, ao olharmos para o texto de hoje, somos desafiados a orar por mais pastores, inclusive para a graça. Somos desafiados a orar pelo pastor desta igreja para que tenha maturidade social, espiritual e doutrinária. Precisamos também perceber que Paulo se preocupa muito com o caráter. E qualquer aspecto daqueles que nós vimos hoje serve para todos os homens e para todas as mulheres. Precisamos de ser maduros. Os pastores precisam de ser um exemplo, uma referência para as pessoas. Agora, porquê que o Paulo se preocupa muito com o caráter? Qual a razão? Muita da desconfiança que as pessoas têm hoje nos pastores não é tanto pela parte teológica, que é importante, conforme vimos, mas é sobretudo pelo caráter que muitas vezes deixa a desejar. Não é por haver maus pastores que não devemos acreditar que também há bons pastores. Os pastores não são perfeitos. Contudo, o caráter deve ser marcado pela alegria, pela santidade e pela humildade. Por outro lado, o pastor não deve ter um espírito de contendas, mas de mansidão. Desejo, por isso, que a minha vida privada seja muito mais marcante para vocês do que a minha vida pública. Orem por pastores. Orem por mim, para que me manifeste maturidade em todas as áreas da nossa vida. Precisamos de orar por mais pastores. Precisamos de orar por mais pastores para esta igreja. Precisam de orar pelo vosso pastor. Que o Senhor nos abençoe.